Olá, bem-vindos ao canal. Primeiramente eu quero agradecer os inscritos, tá, no canal e minha gratidão por todos eles. E hoje vamos fazer a leitura, né, do signo de Áries para a semana, né, iniciando a semana aí, abrindo aqui com Áries. E eu vou estar usando o oráculo Jardim dos Anjos para tirar algumas energias para você, Áries. Boa sorte, boa leitura. Vamos ver quais as energias que vai reger a leitura do seu signo hoje. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte, Áries. Que seja uma leitura leve e agradável. Primeira carta que sai do oráculo é a carta da gratidão. A segunda carta que sai, Áries, é harmonia. E a terceira carta, inspiração. No fundo do deck, abundância. Nossa! Vamos falar um pouco aqui sobre essas energias que a princípio estão bem positivas, Áries. Espero que seja uma semana daquela. Uma semana bem leve, bem suave. Vamos lá. Quando aparecem essas energias aqui no oráculo, parece que a leitura já começa trazendo um clima muito bonito para quem é de Áries. Existe aqui uma vibração de reorganização interna. Como se o universo estivesse tentando te lembrar essa pessoa, né, bem simples, né, que você é, mas extremamente poderoso aqui. Quando o coração muda a forma de olhar a vida também muda a forma de responder, né, Áries? A energia aqui da gratidão aparece primeiro aqui como se fosse um convite. Não é aquela gratidão forçada de tentar fingir que está tudo bem quando na verdade não está, né? É mais um movimento interno de reconhecer que o que já foi conquistado, o que você já aprendeu, até mesmo através de situações difíceis, né? Muitas vezes, né? E Áries aqui está focado em avançar, em conquistar o próximo passo, que acaba não percebendo o quanto, né, Áries, você já caminhou. E essa carta parece dizer, respira um pouco, olha para trás, né, e percebe o quanto que você já cresceu, o quanto que você já conquistou. E vamos falar agora dessa energia, né? A harmonia. A harmonia isso aqui mostra que existe um processo de equilíbrio aqui acontecendo, né? Talvez de algum momento recente,
Talvez assim, realmente, em algum momento recente tenha existido conflitos internos, ansiedade, ou até uma situação externa que mexeu com as suas emoções. Mas essa energia indica que as coisas começam aqui a se reorganizar. É como se aos poucos o coração estivesse voltando para um lugar de paz, de entendimento. Não é necessariamente que todos os problemas vão desaparecer, não, Alice, mas como se você começasse a lidar com esses problemas, né? De uma forma mais centrada, de uma forma mais madura. E em seguida vem a carta aqui da inspiração. Ela vem como um sopro, né, novo. Essa carta muitas vezes fala de ideias, de criatividade, uma vontade de fazer uma coisa diferente, ou de olhar a própria vida com outros olhos. Pode ser inspiração para um projeto novo, para uma mudança de atitude, para uma conversa importante, ou até mesmo para cuidar mais, né, de si mesmo, né, chamando aqui para o autocuidado também, né? E para Áries, isso aqui é muito significativo, porque você é um signo que tem muito impulso, tem muita força de iniciativa. E quando a inspiração aparece aqui junto com a harmonia, significa que as ações que vierem agora tendem a nascer em um lugar mais consciente. Não apenas impulsividade, vindo, né, da impulsividade. E quando a gente olha aqui no fundo do deck, né, com a carta aqui da abundância, a mensagem fica ainda mais clara. A abundância aqui não fala apenas de dinheiro ou coisas materiais. Ela fala do fluxo. Quando a pessoa entra em um estado de gratidão, encontra harmonia dentro de si e se permite seguir aquilo que inspira o seu coração. A vida começa a abrir caminhos de forma muito natural. O que antes parecia travado, começa aqui a ter um movimento. É como se o campo energético aqui dessa leitura, olha, e falamos de amor próprio aqui embaixo do deck, aqui, o amor próprio, a coragem, vamos lá. É como se o campo energético aqui dessa leitura estivesse dizendo para você, Áries, que algo muito bonito, é algo muito bonito. E existe aqui muita coisa boa tentando chegar até você, mas quanto mais o coração estiver alinhado com a gratidão e com o equilíbrio, né, mais fácil vai ser para você reconhecer e receber essas bênçãos. Deu para entender, Áries, o que eu estou querendo dizer? Vamos lá, vamos tirar aqui umas cartas aqui com o tarô Celtic, né? Celtic Tarô. Vamos tirar aqui, tá? Eu já embaralhei bem as cartas antes de começar a leitura, mas eu vou dar mais uma embaralhadinha aqui para ficar na energia, né?
do seu signo. Vamos ver aqui a complementação, né, com as cartas do tarô. Vamos tirar aqui 2 cartinhas para cada energia. Para a energia da gratidão, o Pajem de Paus. E o 10 de ouros. Para a energia da harmonia, o 4 de ouros. E o arcano maior, a força. Aqui para a energia de inspiração, o 9 de ouros. E o 6 de ouros, o 6 de pentáculos. E no fundo do deck aqui, arcano maior, a roda da fortuna. Vamos ver aqui, vamos tecer aqui uma conversinha entre as energias que saíram e as cartas, né, do tarô. Vamos ver aqui. Quando a gente olha para as cartas aqui do tarô, elas parecem conversar muito bem com as energias iniciais do oráculo. É como se o oráculo estivesse mostrando o clima espiritual da leitura e o tarô agora estivesse mostrando como isso se manifesta na vida prática, né, do seu signo. Quando a energia da gratidão encontra aqui o pajem de paus e o 10, né, de ouros, a sensação é que existe um novo entusiasmo aqui querendo nascer, mas ele vem depois de um processo de amadurecimento. O pajem de paus, ele tem aquela chama da curiosidade, da vontade de explorar caminhos, de aprender algo novo, de se permitir experimentar a vida com mais leveza. E quando ele aparece aqui do lado do 10 de ouros, parece que o tarô está te dizendo que essa nova fase não surge do nada. Ela nasce porque a pessoa já construiu muita coisa, né, ao longo da vida, valores, aprendizados, experiências. Às vezes, pode sentir que ainda está buscando algo, como se estivesse no começo de uma jornada. Mas essas cartas aqui mostram que existe uma base muito mais sólida do que você imagina. A gratidão aqui ajuda justamente a perceber isso, o quanto já foi conquistado, o quanto já foi aprendido e como isso pode sustentar novos sonhos. E quando a gente entra aqui na energia aqui da harmonia, a gente vê que aparece aqui o 4 de ouros junto com o arcano maior da força. E aqui existe uma mensagem muito interessante sobre controle emocional. O 4 de ouros muitas vezes mostra alguém tentando se proteger.
segurando firme, né, aquilo que tem, talvez por medo de perder, por medo de se vulnerabilizar, ou até por um receio de mudanças. Só que a carta da força aqui vem, desculpa, a carta da força aqui, quando ela chega, ela vem trazendo um ensinamento muito bonito. A verdadeira estabilidade não nasce do controle rígido, mas da confiança interior. Essa carta fala de dominar as suas emoções, não pela repressão, né, pela força, mas pela consciência. Então, pode ser, Áries, que você esteja aprendendo a lidar com uma situação em que antes exigia mais tensão, né, ou né, se colocar numa posição de defesa. Aos poucos, você percebe que não precisa estar em constante estado de alerta. Existe aqui uma força interna que permite você relaxar um pouco, confiar mais no próprio coração e na sua própria capacidade de atravessar, né, os desafios que surgem, né, no caminho. Na energia aqui da inspiração, veio o 9 de ouros e o 6 de ouros. Bem, essas duas cartas, elas trazem uma vibração muito bonita de equilíbrio entre dar e receber. O 6, né? O 6 de ouro, ele fala sobre isso. O 9, ele fala de autonomia, de autovalorização, de você reconhecer o seu próprio valor. Aquela energia de quem começa a perceber, eu sou capaz, eu tenho talentos, e eu posso construir algo bonito para a minha vida. O 6 de ouro vem complementando isso ao falar de troca, porque é isso que essa carta significa. Quando a pessoa reconhece o próprio valor, ela também consegue se posicionar melhor, né, nas relações, seja no trabalho, nas amizades, ou até também no campo afetivo. Não é mais aquela energia de dar demais ou de aceitar menos do que você merece. Aqui começa a surgir um equilíbrio mais saudável, onde existe reciprocidade, respeito e generosidade de ambos os lados, né? E quando a gente olha aqui no fundo do deck, né, com a carta da Roda da Fortuna, essa carta ela vem trazer para a leitura um tom ainda mais forte de movimento, porque a roda ela gira, independente da nossa vontade, tá? A vida ela tem ciclos, e essa carta aparece justamente quando as coisas começam aqui a girar. Às vezes algo que estava parado começa aqui a avançar, oportunidades surgem de uma forma inesperada. Ou até mudanças de perspectiva acontecem dentro, né, de você mesmo. Para Áries, isso aqui pode indicar um período em que o destino começa a abrir portas
mas não aqui por acaso. É como se todas essas energias que apareceram antes estivessem preparando o terreno para essa virada. A sensação aqui que fica fala muito sobre reconhecer o próprio caminho, de você confiar mais na própria força interior, né? Essa carta aqui fala muito sobre isso. E permitir que a vida traga novas possibilidades. Existe uma mudança aqui de ciclo acontecendo. E quanto mais o coração estiver alinhado, né, com a energia aqui da gratidão, do equilíbrio emocional, da autovalorização, mais naturalmente essas oportunidades vão encaixar no seu caminho. Entendeu, Áries? Vamos tirar aqui umas cartinhas com baralho cigano aqui para clarificar essa leitura, né? É muito bonita, sua leitura tá linda. Muito bonita mesmo. Vamos tirar umas energiazinhas aqui só para... Já caiu a carta do urso aqui. Se ela tiver que cair de novo, ela vai cair. Eu ainda não cortei o baralho. Né? Eu tô vendo a sua energia aqui muito bonita. Vamos lá. Vamos ver aqui que o cigano nos fala. Vamos ver. A carta do anel. Bom. Carta número 25. A carta da criança, a carta 13. E a carta da árvore, a carta 5. E no fundo do deck aqui, a carta do navio, a carta número 3. Ela, olha, gente, vamos lá. Quando a gente traz aqui agora o baralho cigano, né? Ele vem quase como se estivesse fechando a história que começou lá no oráculo. E foi aprofundada, né, pelo tarô, e a sensação é de continuidade aqui, como se todas as mensagens estivessem apontando para um mesmo movimento de crescimento. Para quem é Áries? A carta aqui do anel, ela aparece primeiro e fala muito de compromisso, de vínculos e também de ciclos que se repetem, né? Isso até que algo seja realmente compreendido. Só que aqui olhando toda a leitura, esse anel não parece falar de um aprisionamento, e sim de algo que começa a se firmar, né? Aqui saiu também, né, a carta, né, da roda da fortuna. Pode ser um compromisso com uma outra pessoa, sim, mas muitas vezes essa carta também fala de um compromisso interno, um pacto silencioso que a pessoa faz consigo mesma, de viver de forma mais consciente, mais alinhada com aquilo que sente que é verdadeiro para o seu coração. E logo depois vem a carta aqui da criança. E essa carta traz uma energia muito bonita de recomeço. É como se algo estivesse nascendo novamente. Pode ser uma fase em um relacionamento, pode ser uma nova oportunidade, um projeto, ou
até uma forma nova de olhar para a própria vida, né? A criança fala muito de leveza, de curiosidade, de permitir-se experimentar sem carregar tanto peso, né, do passado. E isso conversa muito com a energia aqui do pajem, né, de paus, essa carta. E é como se o universo estivesse dizendo, existe algo novo querendo crescer aqui, mas ele precisa ser nutrido com simplicidade, com verdade, com aquele olhar mais aberto, né, para a vida. E quando a carta da árvore aqui aparece, ela fala, ela traz aqui para o jogo uma profundidade para esse processo. A árvore fala de crescimento, que acontece aqui aos poucos, né? De algo que cria raízes. Diferente da criança que mostra o nascimento, a árvore aqui, ela mostra o desenvolvimento ao longo do tempo. Então, existe aqui uma mensagem muito clara. Aquilo que começa agora não é algo passageiro, tá? Existe potencial de estabilidade, de amadurecimento, de construção de algo que pode se tornar realmente sólido na vida, na sua vida, né, Áries? E quando a gente olha aqui o fundo do deck, aqui trazendo a carta do navio, a leitura ganha novamente aquele movimento que já tinha aparecido com a roda da fortuna, aqui no tarô, né? O navio fala de caminhos que se abrem, de deslocamento, e fala também de expansão. Às vezes isso pode ser uma viagem, pode ser uma mudança de ambiente, novas oportunidades profissionais, tá? Ou até um processo de crescimento interior em que a pessoa começa a enxergar a vida de uma forma mais ampla. Então, juntando tudo aqui, a sensação que essa leitura deixa é muito bonita, Áries. Existe aqui um ciclo de renovação acontecendo. Algo novo começa a surgir, mas não é um impulso vazio. Ele vem apoiado aqui em aprendizados do passado, em maturidade aqui emocional e numa reconexão com tudo aquilo que realmente faz sentido, né, para o seu coração. Para Áries, muitas vezes tem uma energia muito forte aqui de ação, iniciativa. A mensagem aqui parece ser siga em frente, mas com consciência do seu próprio valor. Confie na sua força interior, mas também permita que a vida flua. Existe aqui abundância tentando se manifestar. Existe inspiração chegando. E agora o caminho começa a mostrar possibilidades de você construir algo mais estável e verdadeiro. É como se o universo sussurrasse, né, no seu ouvido. O novo está chegando, mas ele cresce melhor quando você é nutrido com gratidão, paciência e confiança no próprio caminho. Áries, essa é a leitura que eu trouxe para você essa semana.
Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E se por acaso essa leitura não foi para você, devolva para o universo. E se você achar que essa leitura fala sobre um momento real que alguém está passando, compartilhe com ela, tá? A minha gratidão eterna a vocês aqui, por todos os likes, por todos os inscritos no canal, tá? A minha gratidão a vocês. E eu desejo a vocês uma ótima semana e muita luz para você, Ares. Até o próximo vídeo.